Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, de aprendizado. Eu convido a dona Iris para fazer uma leitura. Boa noite a todos. Boa noite. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do positivismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, enquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar delicados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, mas é vaso de purificação, recebendo para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos homens. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A gente convida a todos que nós aquietamos nossa mente, deixamos nossas preocupações lá fora e nós emanamos um só pensamento, unido a Jesus, unido aos Espíritos superiores, aqueles que nos instruem, nos ajudam, para que eles estejam conosco nessa noite, estudo, de aprendizado, e que eles, com o amor que têm, com o carinho, com a abnegação, nos olhem para a nossa querida Barra Velha, para o nosso país, para todas aquelas pessoas que hoje ainda não encontraram ou não perceberam que a vida com Jesus, com a Boa Nova, com o Evangelho, é muito melhor, é muito mais com alegria e prazer. Que Jesus nos abençoe essa noite e nos ajude a levar a mensagem dele aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Obrigado, que assim seja. Bom, nós estamos recebendo hoje na casa mais uma vez o seu Estevão Marinho Espíndola. Ele é trabalhador no Lar Maria de Nazaré de Araquari, e ele vai nos trazer hoje uma mensagem nunca desfalecer. Boa noite. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de que se acalmasse nossos corações, colocasse Jesus na nossa mente e vão pedir ao Divino Mestre para que divida também com aqueles que por algum motivo não podem estar aqui, que não sabem, que não querem ou que não têm condições, que seja dividido com eles a energia que nós haveremos de receber nesta noite aqui nesta casa. Que assim seja. Como disse o nosso irmão, eu trabalho no Lar Maria de Nazaré, lá em Araquari, já há mais ou menos uns 20 anos. Eu trabalho lá. E como tantas pessoas, eu também entrei no Espiritismo pela dor. Porque tem duas maneiras de entrar, aliás, três: pela dor, pelo amor ou pela curiosidade. No meu caso, foi pela dor. Me curei, consegui e me tornei um trabalhador da casa. E assim, então, por isso que eu escolhi o tema dessa noite, que é nunca desfalecer,
Ou seja, nunca desistir, nunca abandonar a oração. Porque a oração é a maneira de conversarmos com Deus, é a forma direta que nós temos de conversarmos com a divindade, de conversarmos com os anjos guardiões nossos, de conversarmos com Jesus, de conversarmos com aqueles entes queridos que já partiram para a casa do Pai, né, que nos deixaram, porque tiveram o merecimento de chegar antes que nós na pátria espiritual. Então, nunca desfalecer é isso, é nunca deixar de orar, nunca deixar de rezar, porque a eficácia da fé é muito grande e ela tem um poder muito grande e que só aqueles que praticam com devoção e com resignação é que entendem a real força do poder da oração. Antes de começar, nós fazemos a seguinte colocação: o que Jesus ensinou sobre a oração? O que ele ensinou para o homem através de seus apóstolos, os 12 apóstolos, que são as 12 verdadeiras cartas escritas por Jesus, porque ele nunca escreveu uma letra sequer num papel, foi tudo escrito por seus discípulos, que na verdade cada um deles é considerada uma página, uma carta dos ensinamentos de Jesus. Então, o que é que Jesus ensinou sobre a oração? Eu sou fã de São Lucas. Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, contemporâneo de Jesus. Ele foi depois, mas ele conheceu Maria de Nazaré, porque ele estudava em Alexandria, né? E na época, então, que Jesus foi crucificado, ele não teve contato com o Mestre. Mas ele deixou muitas coisas interessantes escritas. E Lucas, então, ele apresentou para nós Jesus como homem perfeito e enfatiza o ensinamento dele sobre a oração. São Lucas enfatiza isso, sobre a oração, o que devemos fazer, né? Como devemos conversar. O Senhor Jesus de Nazaré, que leva o nome desta casa, né? Ele terminou a sua vida terrestre numa atitude de oração. Ainda crucificado, ainda pregado no madeiro, ele não deixou de orar ao Pai. Então ele começou e terminou a sua vida em oração. Ele orou por ocasião do seu batismo, né? E as suas últimas palavras na cruz foram uma oração. A gente lembra quais as últimas palavras de Jesus, né? Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles quem? Nós. Nós não sabemos o que fazemos e às vezes tomamos atitudes drásticas, como foi aquela que culminou com o nosso Divino Mestre pregado no madeiro. Porque ele não utilizou a sua força, o seu poder para fazer alguma coisa contra. Não. Existem duas coisas que nós podemos utilizar com sabedoria. Uma delas é a sabedoria e a outra é o poder. Jesus, se quisesse usar o poder, ele destruiria tudo. Ele mesmo falou, se ele quisesse destruir os templos e tudo mais, ele poderia fazer. Mas ele não fez. E Jesus sempre utilizou. Se a gente estuda o Evangelho, nós vamos ver que toda a colocação de Jesus era com sabedoria. A sabedoria, que é um dom que Deus dá às pessoas que têm esse mérito, que têm essa confiança do Pai para serem sábios. Foi a mesma coisa que aconteceu com Salomão. Salomão não pediu exércitos, não pediu dinheiro, não pediu fortuna, não pediu joia, não pediu terra, não pediu soldados para Deus. O que é que Salomão pediu? Somente sabedoria. Porque quem tem a sabedoria, na verdade, tem tudo. Jesus também, ele orou, após alimentar 5.000 pessoas, ele afastou-se e foi para uma montanha a fim de orar.
Ele alimentou com 5 pães e alguns peixinhos tantas pessoas. Depois ele se afastou. Ele passou a noite orando antes de nomear os 12 apóstolos. Aí diz, mas por que Jesus, com tanta sabedoria, tão vigiado que ele era pelo poder do alto, precisava orar? Agora vamos nós. Nós precisamos orar. Se Jesus era o eclético mestre de toda a humanidade, é ainda. Ele começou e terminou a sua vida em oração. Imagina nós que somos simples mortais e ainda carregando uma grande parcela daquela ignorância inicial, não ignorância pejorativa, mas daquela ignorância inicial, como está no livro dos Espíritos, que todos nós fomos feitos simples e ignorantes, e Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente crescesse por nossos méritos, com as nossas conquistas e assim por diante. Mas Jesus estava anos e anos-luz à nossa frente e ainda orava. Ele estava orando quando ele se transfigurou. Lembramos dessa passagem? No Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, onde se preparava o óleo de oliva, né? Antecipando os horrores da cruz, né? Ele agonizou em oração. Ele chegou a chorar lágrimas de sangue. Lembra dessa passagem? Então, Jesus orou. E mesmo na cruz, ele ainda orou. Ele continuou orando. Que força, que vontade. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, ele diz que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. Por isso nós encontramos esse tema, orar sempre e nunca desfalecer. Traduzindo para o português comum, orar sempre e nunca desistir. Nunca desistir de orar. Mas quando as provações e dificuldades aparecem na nossa vida, logo nós nos desanimamos, né? Mas felizmente recorremos à oração. Não tem ser nesse mundo que no momento da angústia, no momento da necessidade, mesmo que ele seja declarado ateu, que naquele momento ele não acredite no Criador e não faça a sua oração a Deus ou a divindade em que ele tem aquele sentimento, aquela necessidade em se proteger. O que significa então a oração? Qual é a definição da oração? Nós estamos fazendo assim, orar sempre e nunca desfalecer. Mas o que significa, qual é a definição de oração para nós? A oração, meus irmãos, significa pedir a Deus intensamente alguma coisa com desejo, com fé, com vontade. E se estamos doentes, com resignação. Aquele doente que quando pede a saúde, pede a cura, e ele tem a necessária resignação e diz, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça de mim o teu céu. Faça de mim o que quiseres. Me guie com rédeas curtas. Porque eu te agradeço por essa oportunidade que tu estás dando para que eu possa resgatar as dívidas que contraí. Nesse momento, essa é uma oração de resignação. Essa pessoa se sente muito melhor do que aquela pessoa que ora, achando assim, poxa, eu sou um coitado. Por que comigo? Por que os outros não ficam doentes, só eu? Isto não é orar. Isto não tem valor como uma oração. Essa é a diferença. Então a definição da oração é pedir intensamente alguma coisa com desejo e com fé. Desejo sincero e fé. Oração inclui o respeito, ela inclui o amor, ela inclui a súplica e inclui a fé. Esses 4 atributos não podem faltar: respeito, amor, súplica e fé. Porque sem isso, a nossa oração passa como se uma ventania. Tempestade de a pouco, passou. Assim ficaria a nossa oração se ela não tiver esses 4 atributos necessários. Porque através de uma oração, nós devotos expressaremos sempre o nosso sentimento como?
executor e fazedor da tarefa a Deus. Porque nós é que temos que tomar a iniciativa. É aquela lei, né? É aquela lei principal. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, que Deus te ajudará. Se nós não nos ajudamos, significa que a nossa oração não está sendo encaixada, ela não está tendo sentido, ela não está tendo a necessária sustentação. E ela passa. Então, nós temos que nos ajudar. Por quê? Porque não existe nada, absolutamente nada, que a espiritualidade possa fazer por algum de nós que nós não tenhamos que aceitar. Tudo nós temos que aceitar. Para que tenha efeito sobre a nossa vida, nós temos que aceitar. Agora, cuidado, porque somos pobres porque aceitamos. Somos mal alimentados porque aceitamos. Vivemos aqui na terra porque aceitamos. Então temos que tomar muito cuidado, porque o que nós aceitamos é lei, querer é poder. Então, orar com fé e resignação significa se desprender, colocar a Deus, né, a nossa vida, as nossas oportunidades, porque quando nós rezamos o Pai Nosso, aquele verso que eu citei há pouco do Pai Nosso é um dos mais importantes que existe. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitos de nós dizemos isso sem entender, ou sem se dar conta do que nós estamos dando ao Pai todo o nosso conhecimento e toda a nossa confirmação, todo o nosso procedimento de que Ele pode fazer em nós o que Ele quer. É uma nota promissória que nós assinamos a Deus naquele momento. Não é só dizer, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e deixar isso. Não, isso é sério. Isso é sério. Se eu estou com um mal incurável, e digo isso a Deus, significa que eu estou concordando com o Pai, que Ele coloque em mim esse sofrimento para me depurar, para fazer com que eu aprenda a viver, para que eu aprenda a me localizar aqui neste planeta como um ser que tem o que resgatar. O resgate nosso é incomensurável, porque nós saímos de uma situação de simplicidade e ignorância. Realizamos as mais diversas atrocidades pela terra fora. Uma delas, a mais conhecida de todo mundo, foi a própria crucificação do Mestre. Mas existiram outras muito terríveis em que nós participamos e que estamos aqui justamente resgatando isso. E quando dizemos, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, nós estamos concordando perfeitamente com Deus e que tudo que Ele fizer em nós, nós estamos aceitando. Isso é resignação. É aceitar. É aceitar a nossa prova com vontade, com determinação, para podermos ir nos purificando e seguir em frente na nossa vida. Essa é a verdade. A oração é uma importante ferramenta da prática espiritual para o progresso espiritual. Olha, uma ferramenta, né, muito importante da prática espiritual para o progresso espiritual. Porque não é só praticar a espiritualidade, não é só praticar ser espírita, é progredir junto. Temos que progredir. O que é o progresso então? Olha, ontem nós sabíamos menos do que hoje. Hoje nós sabemos menos do que amanhã. E amanhã nós vamos saber muito mais do que hoje. Isso é o progresso. E esse progresso está evoluindo sempre na nossa vida. Cada dia nós sabemos muito mais do que no dia anterior. A cada minuto nós sabemos muito mais do que no minuto anterior. É a lei do passado. Tudo que nós vemos é passado.
Tudo que a gente enxerga já passou. O futuro é o que está vindo. E às vezes a gente não entende, isso é pura física. Se a luz tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tudo que a gente vê até que aquela imagem chegue aos nossos olhos, demorou um determinado tempo, que é muito pequeno, mas já passou. Aquilo que a gente está vendo, já passou. Isso é física, isso não tem nada de divino, é física. E é por aí que nós temos que entender que se já passou, temos que ter o cuidado, porque fazemos alguma coisa errada, já passou, temos que resgatar. Não tem mais jeito. Temos que achar um jeito de fazer com que no futuro próximo ou no futuro longínquo nós possamos resgatar aquilo que nós fizemos de errado. Porque não demos conta de que as coisas estão passando na nossa frente. Deus fez esse universo tão perfeito e que as coisas passam por nós e às vezes a gente não se dá conta de que deveria prestar mais atenção. O Ben-TV canta de manhã que se pássaro danado não me deixa dormir. O outro que presta atenção na natureza canta com ele. É aí que ele se integra na natureza, ele tem um dia muito melhor, ele vive muito mais. O outro que diz, esse pássaro danado fica irritado o dia todo. E já passou, vai ter que resgatar. Isso é o resgate de que nós estamos falando. Então, orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, orar sempre e nunca desistir. Lucas, capítulo 18, verso número 1, versículo número 1. Então, não permitamos que os nossos problemas externos nos inabilitem para o serviço da nossa iluminação. Aqueles problemas externos que vai fazer com que a gente fique inabilitado para o serviço da nossa iluminação é um desperdício de tempo. É ter que voltar numa situação logo em seguida e fazer tudo de novo. Porque a gente sempre acha uma forma de criticar as coisas. Aquele sinaleiro que colocaram na Barra Velha virou um tumulto, não é assim que a gente diz? Mas o que nós fazemos para melhorar, para ajudar? O que a gente faz para contribuir? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ação. Porque se eu não posso ajudar no bem, então não fico criticando. Não podemos ficar criticando. Às vezes a gente recebe uns e-mails, agora com o WhatsApp, por exemplo, vem em todo momento, né? Também lá, porque o governo fora isso, fora aquilo, passe por uma porção de gente que você conhece isso. O meu primeiro pensamento é assim, poxa, se eu não posso ajudar de uma maneira efetiva, de uma maneira despreocupada, de uma maneira decente e correta, para que a coisa melhore, eu não vou ficar aí passando isso para frente para os outros, porque vira o quê? Vira uma fofoca. Não ajuda ninguém. E a gente deveria fazer isso. Se vocês me procurarem em Facebook, vocês não me acham. Por quê? Porque eu acho que aquilo que eu faço não interessa a ninguém, e aquilo que as pessoas fazem não me interessa. Cada um faz as coisas que precisa ser feito. Então o tempo que eu vou ficar ali curtindo, não sei o quê, eu vou fazer a minha oração e faço esse apelo para que nós façamos também. O progresso é necessário? Claro que é, mas para as coisas boas, não para ficar distribuindo falso sentimento, falsa angústia. Isso no fim vira uma revolução que às vezes não tem como a gente sair dela. Enquanto nós nos encontrarmos aqui na crosta dessa terra, esse planeta azul maravilhoso que todos nós gostamos de viver aqui, se nós não gostássemos, nós não estaríamos aqui. Nós já ganhamos essa oportunidade do Pai de viver pelo menos mais uma vez aqui. Então, enquanto nós nos encontrarmos aqui na Terra, sempre seremos defrontados pelas dificuldades e pela dor, gente. Sempre vai ter dificuldades e vai ter dor. Por incrível que pareça. Porque aqui nós estamos num planeta de regeneração. E nós temos que passar por isso. Isso é um atributo da nossa vida, é uma necessidade para nós, como seres que estão em carreira de progresso, como angelitude. Ou seja,
é o timão do nosso barco, é a bússola na qual nós vamos orientar o nosso barco para que ele seja norteado a um porto seguro da eternidade, para que possamos chegar santos e salvos. E aí então, sermos merecedores de uma nova oportunidade, ou então não sermos, temos que voltar e começar a fazer tudo de novo. É a escolha nossa. Não é Deus que vai escolher para nós. Não é o nosso anjo guardião que vai escolher para nós. Não é a espiritualidade que vai dizer assim, não, esses caras aqui são bonzinhos, da esquerda aqui eu vou pegar, da direita aqui eu vou pegar, eu vou botar lá no céu. Esses da esquerda eu não vou botar aí. Não tem nada disso, não. Não é assim. Nós guardamos na nossa mente perispiritual tudo que nós fazemos de bom e de ruim. Todas as orações que nós fazemos ao Pai, todos os momentos que a gente podia pedir e podíamos suplicar e não fizemos, está lá guardado. Porque Deus nunca vai perguntar assim, tu tinha um carro, né? Que marca era? Ele não vai perguntar isso. Tu trabalhou numa empresa aí tantos anos, né? Ele não vai perguntar qual era o teu salário. Deus não vai perguntar nada disso para nós. Ele vai poder perguntar assim, quantas pessoas tu levou naquele carro bonito que eu te dei como fiel depositário para tu utilizar? O que tu fizeste com o dinheiro que ganhaste pelo saber que tu recebesse para os outros? Qual foi o bem que tu realizaste? Quantas pessoas tu ajudaste? Isso ele pode perguntar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, com esses desenvolvimentos na nossa vida, porque isso sim é a ciência trabalhando naqueles 3 pilares que nós já conhecemos: ciência, filosofia e doutrina. A doutrina é a parte moral, a filosofia é o pensamento e a ciência é o progresso, é o desenvolvimento. Tudo que acontece na nossa vida, de bom, de facilidades, tem a ciência por trás nos trazendo isso. Imagine na época de Joana d'Arc. Joana d'Arc tinha, eu acho que eles usavam arco e flecha, né? Era a arma que eles utilizavam para fazer as batalhas. Se ela queria mandar uma mensagem para a retaguarda, tinha que escrever e mandar um soldado com o risco de morrer no meio do caminho para levar a mensagem. Hoje como é que a coisa funciona? Hoje é instantâneo. Vai lá no computador, digita, o outro ali já está recebendo. Joana d'Arc para cá, meia dúzia de séculos. E daqui a meia dúzia de séculos para frente, como é que vai ser essas coisas? Então é assim que a gente se prepara para viver aqui nesse planeta bonito, azul, legal, né? Progredindo e obtendo a nota, o mérito necessário para que na próxima vez a gente possa subir de escala e progredindo sempre. Então a lição é dada, ela é uma lição dada para nós, ela é caminho para novas lições. Então, cada lição que a gente realiza, ela vira um caminho para novas lições que nós vamos receber. Então, atrás de um problema resolvido, sempre vão aparecer outros problemas que nós vamos ter que resolver. Diante disso, eu pergunto, vale a pena ou não vale a gente perder algum tempinho, sempre no mesmo local, sempre na mesma hora, e sempre no mesmo dia, para conversar com Deus, para conversar com o nosso anjo guardião, para conversarmos com Jesus, numa oração de verdade, numa oração que transcende a nossa existência e faz com que a gente se localize e se distribua no meio da espiritualidade e entenda o porquê da nossa jornada aqui neste planeta.
Outra não pode ser a função da Terra como escola, a não ser ensinar a nós, exercitar e aperfeiçoar cada espírito em missão. A escola é como se fosse uma faculdade, a Terra é como se fosse uma faculdade. É uma escola que está sempre ensinando, aperfeiçoando, exercitando cada espírito aqui existente. Me faz lembrar aquele momento que a gente pergunta assim, quando se faz um curso, por exemplo, aqui na casa fazem cursos, de vez em quando, né? Nós estamos fazendo um curso, e aí pergunta para todo mundo, você já viu um espírito? Alguém aqui já viu um espírito? Aí as pessoas dizem, não, credo, cruz, credo, eu vou fazer um espírito. Eu digo assim, eu estou vendo uma poção aqui, ó, está cheio de espíritos aqui. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. A diferença é que nesse momento aqui nós somos espíritos encarnados. E vai chegar um momento em que nós vamos ser espíritos desencarnados. Então, dizer que nunca viu um espírito é mentir. O nosso filho é um espírito que veio conviver conosco, que vai merecer o nosso carinho, o nosso amor, que vai progredir através dos nossos exemplos. Além dos espíritos que nós não vemos, porque não temos essa capacidade de ver, muitos de nós temos espíritos encarnados que a todo instante estão ao nosso contato. E no mundo espiritual também é assim. Os espíritos se abraçam, conversam, falam, né? Se tocam, porque eles têm o corpo perispiritual. Além disso, eles ainda estão escutando tudo que nós falamos. Eles estão vendo tudo que nós fazemos. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito faz isso. Nem Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Por isso que a oração é importante, porque através dela é que nós corrigimos o rumo da nossa jornada aqui neste planeta. Nós fomos colocados entre obstáculos para aprendermos a superar nossas limitações. Os obstáculos na nossa vida, seja doença, seja trabalho, seja dificuldades do caminho, tudo que acontece, as brigas, as desavenças, tudo isso, elas são interessantes para a gente aprender a superar as nossas limitações. É nesse momento que muitas vezes a água santa vai resolver o problema em nossas vidas, né? O que é a água santa? Quando, por exemplo, uma pessoa discute comigo, se eu discutir com ela, eu estou revidando, porque Deus me deu 2 ouvidos e uma boca, então eu tenho que escutar e não falar. Mas eu não aguento falar porque a pessoa está me ofendendo. Então eu pego um pouco de água e ponho na boca e não engulo. Chamo isso de água santa e deixa a pessoa falar. Quando ela acaba de falar, embora a água. Ninguém brigou, a evolução aconteceu, o progresso aconteceu e não houve desavença. Isso nós chamamos de água santa. É assim que nós deveríamos fazer. E principalmente entre casais, entre filhos, entre colegas. Não haveria bullying, não haveria nada disso se todo mundo aprendesse a utilizar a água santa. Utilizar a água santa é uma forma de oração. Não precisa ser. Isso quem descobriu foi o Chico Xavier. A senhora foi lá, já, o marido briga comigo, eu brigo com ela, você leva essa água aqui, aí põe na boca, isso aqui é água santa. Só engole depois da discussão. Outro dia ele falou, eu quero mais um pouco daquela água santa, está fazendo bem para mim. Ele disse, não, pegar a batoneira, não tem nada a ver. É um jeito pelo qual a gente faz, para evitar que tenha que se discutir. Não se diz assim, quando tem um problema, conta até 3, se não der, conta até 1000. Põe água na boca, é muito melhor. Vou botar um pouquinho. Então, enquanto a comunidade terrestre não se entender como irmãos, respiraremos cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos belicosos. Olha o que está acontecendo no mundo. Sentimento belicoso lá na Síria.
fez lá as guerras, aquelas coisas lá, porque um quer o que o outro tem. Na verdade como a Síria é o caminho para passar o petróleo para a Europa, todo mundo avança. Aí eles vão lá e fazem o terrorismo na casa dele. Aí, coitadinho, vieram aqui, são os terroristas, mas eles não lembram que estão lá bombardeando a casa deles. Tá? Se botassem água santa na boca, não haveria guerra. O mundo estaria em paz. Cada um vivendo com os recursos que Deus deu. É por isso que Deus colocou na terra, em alguns lugares, mais recursos do que outros. Por exemplo, lá na Síria não tem muita água, mas tem muito petróleo. Essa é a diferença, porque para que eles façam uso disso e consigam os recursos de que não tem. Então, por isso que quando o homem entende e conversa com Deus na hora certa, no momento certo, no dia certo, não quero dizer que a gente deve estar todo instante orando, em todo instante pensando em Deus. Não, nós temos que trabalhar, temos que educar nossos filhos, temos que estudar, temos que ajudar as pessoas, temos que uns ajudar os outros, mas sempre sobra um tempo necessário para orar. Por isso, não desfalecer da oração. Está sempre em sintonia com o Criador. Está sempre disposto a se ajudar e ajudar o irmão que está ao nosso lado. Essa é a maior virtude do ser humano. Quando ele entende que quando ele ajuda quem está ao seu lado, ele está se ajudando. E os méritos vêm para os dois. É assim que funciona. Tem 3 tipos de homens. Né? Segundo Huberto Roden, escritor de Tubarão, não sei se alguém já leu um livro de Huberto Roden, ele diz que existem 3 tipos de homem. O homem profano, que é aquele homem que quer tudo para si, expolia o outro, ele consegue tirar do outro que o outro não tem, porque o que interessa é a conta dele, ele quer progredir, ele quer ser rico, não interessa se ele esfola o irmão. Esse é o homem profano. Depois vem o homem iniciado. O que é o homem iniciado? É aquele que diz assim, eu vou fazer o bem, porque aí Deus vai se lembrar de mim. Eu vou fazer o bem para que eu também receba o bem. Eu vou ajudar para mim ser ajudado. Eu estou fazendo uma troca. É melhor que ser profano. Já é um meio caminho andado. Já está evoluindo. Mas ainda não é o ideal. Porque ele está trocando, ele está fazendo a coisa por troca. Eu faço o bem para levar vantagem. E o outro tipo é o homem cósmico. O homem cósmico, ele não pensa nele. Ele só pensa no outro. Ele quer fazer o bem, não interessa a quem não quer ganhar nada por isso. Ele não pensa em resultados. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela nunca pensou nela. Ela beijava um tuberculoso, uma pessoa com desinteria, uma pessoa com febre, ela beijava, ela abraçava, ela levava no colo. E ela nunca ficou doente porque ela era uma mulher cósmica. Ela tinha imunidade espiritual necessária para fazer aquilo. Ela não pensava nela, ela pensava em ajudar. Isso também é uma forma de oração. Então vamos pensar assim, porque, olha, eu conheci aqui em Barra Velha um senhor, ele já faleceu, não está mais entre nós, já desencarnou. Mas ele dizia assim, o dia que eu não engano um trouxa, eu não durmo direito. Esse é um homem profano. Ele voltou, ele deve receber uma nova oportunidade, ele vai ter que reparar tudo isso que ele fez. Porque ele não deixou bons exemplos para nós. Apesar de que no dia a dia, assim, ele sempre era uma pessoa muito legal, mas ele fazia essa coisa ser legal para plantar o verde e colher maduro. Então nós temos que ter esse cuidado, fazer o bem e não olhar quem. Ou seja, o que essa mão faz, essa aqui não deve saber. É a história do BIP. Lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Isso tudo significa o quê? Caridade. É a caridade e fora dela não há salvação. Se, por exemplo, Kardec tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. De jeito nenhum. É
Fora da caridade não interessa a religião. Fora da caridade não há salvação. Então nós devemos sempre desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percamos a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Mestre, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Ensinar. Perdoe até 70 vezes 7 vezes, ou seja, 70 elevado à potência 7. Isso dá um número tão grande que se a gente, ao nascer, dissesse eu te perdoo, até morrer, não conseguiria dizer tantas vezes quanto esse número dá. Jesus era matemático, ele já entendia dessas coisas já naquela época. Então vamos nos lembrar sempre de todas as aflições que sofreram os espíritos cristãos, por exemplo. Tudo que eles sofreram na vida, todos os maus, né? Com Inquisição, com todas as coisas desse mundo afora, né? Desde a vinda do Senhor, né? Desde aquela época, tudo que eles sofreram, hoje eles estão na glória. Hoje eles estão como espíritos adiantados, vivendo em orbes muito melhores do que aqui, em mundos ditosos, em mundos felizes, e conosco, tendo nós mesmos, na nossa consciência, a imagem deles, o nome deles, como exemplos, né, que aconteceram por essa vida fora. Paulo de Tarso, por exemplo, Flávio Estevão, que foi apedrejado por ordem de São Paulo, Jesus, Buda, e assim tantos outros que a gente, se começar a falar o nome, pode cometer o erro de deixar alguém importante para trás. Né? Por exemplo, onde é que está o Sinédrio que condenou Jesus? Que condenou o Mestre, né, celeste à morte? Onde é que está esse Sinédrio? Onde estão esses senadores romanos daquela época? Onde é que estão esses romanos vaidosos, né, e dominadores que fizeram todas aquelas atrocidades? Será que nós temos uma ideia de onde eles estão? Será que não somos nós aqui? Será que nós não temos uma parcela de participação naqueles momentos, né? Onde é que estão aqueles verdugos do Evangelho nascente, que combatiam, né, a Boa Nova? Onde estão os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue pelo mundo afora? As chamadas guerras santas. Onde é que eles estão? Será que nós não trocamos o homem, não trocou tudo isso por momentos de oração, de entendimento, de vigília? Não foi à toa que Jesus disse, né? Vigiai e orai sempre. E não o contrário, orar e vigiar, não. Mas vigiar o quê? O que é que a gente vigia antes da oração? A gente vigia o nosso egoísmo, as nossas más intenções, o que nós podíamos ter feito e não fizemos, as nossas ações. Isso que é o vigiar. Isso também vale como oração. Porque isso que nos leva ao entendimento de que estamos aqui prosperando, que estamos aqui progredindo e principalmente fazendo com que o nosso irmão sinta-se bem ao nosso lado e progrida junto conosco. Era 45 minutos? Pode ser até 9, não tem problema. Onde é que estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Agora, se Jesus veio aqui e disse, o meu reino não é deste mundo, o que ele quis dizer com isso? Que lição que ele, naquele momento, deu para nós? O meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele diz, olha, o que vocês têm aqui é daqui, fica aqui. Eu não sou daqui. Eu vim trazer para vocês um sentimento diferente, que é o sentimento de
amizade, de amor, de companheirismo, de proteção e principalmente de caridade para um para com os outros. Então nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando nós vamos evangelizar, por exemplo, as nossas crianças, as nossas criancinhas, porque evangelizar não significa falar em religião. Evangelizar significa ensinar as lições que o Mestre deixou escritas para nós através dos seus apóstolos. Isso é evangelizar. É ensinar a orar, é ensinar a falar com o Papai do Céu, é ensinar a falar com as pessoas, com os espíritos que estão à nossa disposição e que às vezes a gente não se dá conta, como o nosso anjo guardião. É uma pessoa doente que não consegue melhorar daquele mal que a assola, que custa que a gente converse com o nosso anjo guardião e peça a ele para conversar com o anjo guardião daquele irmão que está doente e para que eles arranjem um jeitinho de fazer com que aquele irmão se resigne, se ajude, porque interferir no livre-arbítrio não é possível. Deus fez essa lei tão perfeita que nem Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ninguém. Apesar de que ele pode fazer isso, mas ele não faz a meu respeito. É lei. Mas ele nos deu a oração e colocou nela a eficácia necessária para quando é que ele precisar conversar com Deus, conversar com os entes da nossa vida, por aqueles que já passaram e por aqueles que vão passar ainda, com o nosso anjo guardião, com Jesus, com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e muitas vezes, melhor ainda, conversar sem intermediário nenhum, conversa diretamente com Deus. É assim. Esse seria, então, o nosso recado para a noite de hoje, com respeito à oração. Para que a gente possa sempre estar acesos, sempre estar dispostos a conversar com o Pai. Porque o não também é uma resposta. Deus não faz as nossas vontades. Não. Deus não faz a nossa vontade. Deus provê as nossas necessidades. E as nossas necessidades, muitas vezes, não é que nós estamos pensando. Porque Deus é muito mais sábio em prover do que nós em pedir. A gente pede vulgaridade e Deus sabe que tem que mandar para nós as necessidades que nós precisamos que elas estejam. Então é por essa razão que nós devemos persistir até Deus se expressar em nós. Portanto, devemos sempre orar a Deus. E quando alguém me pergunta como é que se deve orar a Deus, eu digo assim, glorifica o nosso Pai que está nos céus, dizendo, santificado seja o teu nome, Pai, rogando que venha a nós o seu reino, e ainda aceitando que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, pedindo que nos dê o pão de cada dia, que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, que nos livre sempre do mal. E ainda no final dizendo assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E sem jamais deixar de dizer, de concluir, com um belo e suntuoso assim seja. Porque quando se diz assim seja, nós estamos mais uma vez dizendo assim, Pai, faz como tu vês que eu preciso, e não como eu quero que seja feito. Porque orar não é pedir que as nossas necessidades sejam atendidas, que as nossas vontades sejam atendidas, mas que as nossas necessidades sejam providenciadas com a sabedoria infinita, bondosa e gloriosa do nosso Pai Criador, Deus eterno, que nos criou um dia, nos tornou imortais, mas que é eterno de todo o sempre. E assim então, nós dizemos que assim seja. Que todos nós possamos ir para nossas casas com segurança, em paz, para rever os nossos familiares e continuarmos nessa terra sempre em franco progresso